E aí, cabeças pensantes, vamos lá para mais uma noite de muito transbordo, usando o livro que eu tive a oportunidade de ser coautor com alguns escritores que nós vamos conhecer durante esse período. Reforço que o livro será lançado dia 17 e todo o lucro que eu obtiver com a venda desses livros eu vou doar para a comunidade Direito de Viver. Hoje nós vamos falar com o Igor, o Brabo. Deixa eu já chamar o Igor aqui. Vamos ver se vai funcionar hoje. Semana passada nós tivemos um desafio. O nosso áudio e eu tive que mudar rapidamente pro YouTube. Mas ele tá chegando aí. E aí, Fala aí, meu brother, tudo bem, cara? tudo bem você? Pô, excelente. Hoje deu certo. Vou pegar aquela dica sua da atualização e passar pro Ângelo depois para não ter problemas e desafios futuros com transmissão. É, já aconteceu e resolvi assim. Espero, acho que o Instagram faz de propósito para a galera ficar com a última versão. É, faz sentido forçar a galera, né? Vamos aproveitar aqui, já notificar geral, mandar aquele famoso aviãozinho para uma galera. Deixa eu mandar aqui também. Que bora lá. Aproveitar aqui. Já mandei aqui pra uma tonelada de gente, cara. Pô, obrigado primeiro por aceitar o convite de forma tão rápida. Para as pessoas que não têm o conhecimento aqui do que nós estamos falando de um livro a qual nós somos coautores, chamado O Despertar de Gigantes, e nós vamos fazer o lançamento dia 17. O que é legal desse livro, que eu acho uma baita de uma sacada. Tem vários coautores. Então é impossível alguém não ler e não se identificar com alguma história, de algum fato que está rolando ali. E o que é prático também. Se foi para um capítulo e não gostou, vai para o próximo, que certamente algum deles vai conectar, né? É um livro falando sobre empreendedorismo, sobre mudança de mentalidade, sobre, enfim, alguns assuntos que são bem pertinentes do nosso dia a dia. E vou aproveitar o seu tempo hoje, cara, de uma forma bem estruturada. Eu tenho me comprometido aqui com 30 minutos, nós temos aqui esses 28 minutos, quero explorar bem para que as pessoas te conheçam, principalmente. Eu consegui fazer uma leitura rápida aí do teu perfil, deu para ver que você é um cara com várias habilidades. Até anotei aqui para não correr o risco. Mas, pô, você é um cara, você é mentor, gerencia negócio, investidor, engenheiro mecânico, cara, campeão brasileiro de supermoto e, além de tudo, lidera equipe de alta performance. Meu brother, me fala aí, onde encaixa o restante do tempo, cara? Além do que, tem dois filhos, Sim. casadão, mora em Paulínia. Me fala aí, qual o período que você dorme, cara? E o que mais a gente precisa saber sobre o Igor, cara? Vamos lá, boa noite aí, pessoal. É um prazer enorme aqui aceitar esse convite do Ed, né? A gente tá junto num projeto aí que, para mim, assim, foi uma coisa totalmente inesperada, jamais imaginei. Foi, inclusive, uma ideia, uma provocação da Tati, a minha esposa, e aí foi ela que me convenceu. Na época, isso não tinha o menor sentido para mim, mas isso foi uma grande virada de chave. Depois disso, eu comecei a me desafiar e passei por uma profunda mudança de mentalidade mesmo. E isso que você viu no meu perfil ali é só um pouco, né? Se eu fosse contar a minha história, inclusive eu já fiz coisas que as pessoas nem acreditam, né? Às vezes eu falo, ó, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, e as pessoas nem acreditam, porque eu já morei na fazenda, então eu conheço tudo de fazenda, já mancei cavalo bravo, né? O pessoal hoje que me conhece há pouco tempo eu nem acredita. Fala, cara, você montava cavalo? Eu falei, já montei cavalo bravo, já tirei leite, já dirigi trator, enfim, morei na fazenda por muito tempo. Já fui surfista, já fui piloto de motocross, fui piloto de supermoto, né? Estudei engenharia mecânica e hoje eu trabalho na Transpetro, né? Que é a empresa de logística do sistema Petrobras. Então, tenho uma carreira
bem legal lá. Então, de fato, estou há mais, desde 2011, nem sei mais que mais, 12 anos, né? 12 anos já em função gerencial, então liderando equipes, e hoje sou responsável pela área centro-oeste toda, então é de Paulínia até Brasília, então uma área extensa, então tem uma equipe sensacional, né? De fato é um negócio milionário, é um negócio muito grande hoje. E então, sei lá, um monte de coisa e gosto de estudar, estudei muito, tem MBA, já fiz tudo quanto é tipo de curso, você imaginar, tem MBA pela Unicamp, né? Então, estou sempre aproveitando e agora estou num movimento diferente. Então, esse mentor aí, acho que foi uma das minhas últimas linhas ali que eu coloquei. É um negócio mais novo assim que eu tenho feito. E 2023 tem sido incrível, cara, porque que dia que eu me imaginei que sábado agora ia estar no lançamento de um livro onde eu sou um dos coautores, né? Então, isso jamais passou pela minha cabeça, de verdade. E é muito massa conhecer as pessoas, né? Então, a gente nem se conheceu pessoalmente ainda, mas a gente começa a conversar e começa a ver um monte de ponto em comum, cara. Isso é muito, sei lá, é uma coisa que eu tenho tentado entender também, esses negócios de universo, de frequência, de coincidências ou não, né? Nem sei. Então, eu acho mais fácil também vocês fazerem pergunta, né? Faz pergunta aí, que senão eu vou ficar falando aqui, devagando, indo no passado, no futuro, É, voltando, explicando. pergunta, não sei se tem, não tem aqui ainda não, mas já a Camila tá falando que você já ganhou, inclusive, prêmio lançando, cara. É isso mesmo? Na verdade é laçando, né? Então, eu já fui Ah, laçador laçando. também. Então. Não sei se você já viu essa modalidade que tem rodeio e um laça, de laçar boi, né? Então, já fui laçador também, inclusive. Já ganhei, não foi um prêmio, não, foram alguns prêmios. Então, o pessoal não acredita. Fala, cara, eu já fui laçador, montava em cavalo, pegava a corda e corria atrás do boi e laçava. O pessoal fala, não foi. Eu falei, fui. Tem que mostrar foto e vídeo pra galera acreditar. Cara, que legal. O, o Ângelo ele usou uma palavra na live anterior que reflete bem isso que você acaba demonstrando aqui, né? Que ele passou por uma fase. Fase ela tem que acabar, dura um período. Dá para ver isso pelo pouco que você expressou aqui, né? De ter uma fase, aproveitar daquilo de alguma forma. Isso te ajudou a construir uma nova versão, me melhorando até chegar aqui agora. E eu fico pensando, cara, com tudo isso, como é você ter como uma formação, né, engenharia, que querendo ou não, é um pouco mais racional, e você acabar liderando pessoas, querendo ou não, às vezes é um pouco mais desafiador para quem tem uma cabeça talvez um pouco mais centrada na análise, né, um pouco mais analítico. Como é que é um pouco do seu perfil, cara? Fala pra gente aí. Cara, não é um pouco racional, não, é 100% racional. E depois que eu me dei conta que eu fui treinado para isso, né? Então, e esse treinamento na faculdade, ele é tão intensivo, quando você estava lá, você nem percebe. Depois que você sai, que você começa a enxergar até outros ambientes, né, que você fica de fato mergulhado, né? Engenharia, o meu curso foi super. Eu falo que foi o maior desafio da minha vida até hoje foi formar engenharia mecânica lá na Federal de Uberlândia. Então, eram 40 horas semanais de aula e negócio barra pesada. E os professores faziam questão de mostrar que você não era ninguém. Falando, daqui você não sai, vou te reprovar quase que a qualquer custo. Então, foi muito, muito, muito desafiador. E depois eu entendi que você estudar tanto cálculo, tanta física, tanto, né, você fica de fato muito afiado assim do ponto de vista cognitivo, e isso você acaba desenvolvendo uma habilidade diferenciada mesmo de resolver problemas. Então é por isso que banco contrata muito engenheiro, né? Eu no começo da faculdade, os professores falam assim: vocês vão ver, os bancos vão querer contratar vocês. Eu, cara, que sentido que faz na minha cabeça na época? Eu quero projetar carro, quero projetar moto, avião, não sei o quê, eu quero mexer com máquina, com indústria, né? E aí que eu vou fazer em banco, não tinha nada a ver. E hoje eu entendo, e eu já vi os bancos falando, né? E principalmente você que gosta também da área de investimento, os gestores de fundos. Então a gente fica com a cabeça muito analítica, você fica muito treinado para ler gráfico, números, estatística, né? E aí é por isso que os engenheiros também acabam sendo bons gestores de negócios, porque você acaba tendo uma facilidade comparado com as outras pessoas
em definir processos, em organizar processos, em enxergar, porque quando você fala de coisa muito grande, projetos muito grandes, não dá para você fazer coisas simples. Então, exige, né? Imagina você falar de construir uma fábrica, de pegar um monte de chapa e do outro lado sai um carro, né? Um monte de peças e do outro lado tem que sair um carro e fazer aquilo ali da forma mais eficiente possível. Então, você fica com isso muito afinado, fica muito fácil, né? A verdade é essa. Então, quando você olha números, indicadores, né? Hoje o pessoal vai chamar de KPI, não sei o que, ou KPI, enfim, mas são indicadores, né? Então, indicadores de negócio, a gente tem muita facilidade. Mas o grande diferencial de um líder é a habilidade de se relacionar e de lidar com as pessoas. E eu lembro no dia que eu recebi a minha primeira promoção, que eu de fato estava ali formalmente com uma equipe sob minha responsabilidade, cara, deu um frio na barriga enorme, porque eu não sabia, eu não sabia o que fazer, né? E aí fui conversar com alguns colegas, eles falaram, não, é assim mesmo, você vai no instinto. E aí eu comecei a buscar instrução, fui ler livro de liderança, livro de pessoas, fui fazer curso, né? Então a Transpetro, ela treina muito bem os gestores. Então eu já fiz curso na Dom Cabral, já fiz curso na FGV e fui aprendendo e tive a oportunidade de ter excelentes professores, gente com muita experiência. Legal. E eles falaram a mesma coisa, falaram, isso aqui é o tipo de coisa que não é ensinado. Hoje até tem, né? Até existem esses cursos, mas não era comum. Então você tinha que meio que aprender na tentativa e erro. E aí, depois de um tempo, e agora está mais forte isso, né, nesse último ano agora de 2023, que eu percebi que eu posso, de fato, ajudar muita gente. Né? Que, de fato, eu acumulei já muita experiência. Então, a gente escreveu um capítulo de um livro, não foi um livro, foi só um capítulo, né? Mas é um capítulo que pode ajudar muita gente que a gente nem imagina. E aí, quando eu me coloquei nesse movimento também de mentorias, você vem e fala um negócio corriqueiro, assim, que é coisa do dia a dia já, e a pessoa fala, nossa, caramba, nunca ouvi isso, como assim? Repete, me explica melhor. Aí você fala, cara, eu estou ajudando a pessoa e eu não fiz assim, é como se eu estivesse respirando, né? É um negócio que é muito natural. E aí tem sido muito legal, porque de fato é muito gratificante poder ajudar as pessoas e ver que você está agregando na vida das pessoas de alguma forma. Igual você falou, eu gosto de gente. Eu achava que eu não gostava de gente, porque eu, sei lá, depois eu tenho, em algum momento também posso compartilhar um pouco mais da minha história, que é bem mais complexa do que isso. Mas eu descobri que eu também gosto muito de gente. Então, para mim, hoje faz muito sentido estar envolvido com as pessoas. E eu descobri que esse, de fato, é o grande diferencial, né? A gente está vivendo aí, você também é da área da tecnologia, né? A gente está na febre da inteligência artificial. E tem muita gente falando, sua profissão vai acabar, a profissão tal vai deixar de existir. Mas até onde eu sei, as pessoas vão continuar existindo, né? Então, lidar com pessoas, né, vai continuar sendo um grande diferencial. Os desafios só vão mudar, né? As atividades mais corriqueiras, mais repetitivas, a gente já tem uma série de alternativas para automatizar isso e melhorar o tempo. Temos alguns desafios, as pessoas vão ter muito mais tempo e elas não vão talvez saber o que fazer com esse tempo. Ficam, né? É muito comum a gente ver as pessoas falando, tá na correria, correria, correria. Aí entra uma tecnologia, mostra para pessoas algumas alternativas onde essa correria ela diminui, sobra tempo e aí a pessoa se pergunta o que eu vou fazer com isso. Então, entendo que nós vamos ter alguns desafios muito mais comportamentais, Com muito mais certeza. envolvendo a parte emocional, a parte espiritual principalmente e física, né? Porque querendo ou não, isso acaba deixando as pessoas talvez um pouco mais acomodadas, mas isso vai ficar para uma outra história quando a gente fala um pouco mais de tecnologia. De fato, eu sou uma pessoa que eu me obrigo, na realidade, a amar as pessoas, cara, porque por conta própria não seria tão fácil. Muitas vezes, cara, escapa assim, fala, puta, não quero. Depois de alguns dias eu começo a ver o que eu posso aprender ali, as coisas vão melhorando. Essa consciência veio depois de 4 anos. Assim como você também, eu desenvolvi uma linha de raciocínio muito voltada à parte intelectual. Por mais que eu conseguisse liderar algumas pessoas, enfim, estar próximo, mas era uma coisa talvez um pouco mais forçada e hoje é um pouco mais natural. Enfim, não se mudam aí 40 anos de vida no passe de mágica, é uma luta diária, um teste diário, uma melhoria diária. E pô, que legal.
Pelo menos agora os erros são melhores e são erros em novas áreas que a gente vai aprendendo cada vez mais, cara. Isso que é o que vale muito de todo esse ambiente que a gente acaba desenvolvendo, de nos envolvermos com pessoas, né, cara? Não tem jeito, somos seres únicos. Sim. E você comentou um negócio aí que me lembrou de um fato muito importante. Um assunto que eu tenho me dedicado muito também recentemente é sobre inteligência emocional, né? Porque, igual eu falei, essa habilidade de lidar com pessoas, né? O pessoal fala, fazer gestão de pessoas, enfim, de relacionar com as pessoas, né? Ela está diretamente, né? Ela é diretamente proporcional à inteligência emocional, tanto a sua quanto a das outras pessoas. E quando a gente fala em inteligência emocional, as pessoas não entendem. Então, a partir do momento que você começa a entender, a reconhecer, a de fato fazer gestão das suas emoções, você vai ver que as pessoas são muito parecidas. Então, aquelas pessoas que são taxadas de pessoas difíceis, de pessoas complicadas, na verdade, elas só têm talvez essa inteligência emocional um pouco desenvolvida, porque ela até aquele momento não teve acesso a isso, não teve ninguém para ensinar, para orientar, para falar, até para abrir a mente com relação a isso. Então, eu falo por mim, por minha experiência própria. Então, até pouco tempo eu não tinha essa clareza que eu tenho hoje. E é isso que eu também trabalho nas mentorias, né, com a minha equipe. Então, cara, eu vi uma frase esses dias, cara, que fez muito sentido para mim. Acho que era o Michelangelo, né, que fazia aquelas esculturas em mármore. Não sei se você já teve a oportunidade de ver uma escultura daquela ao vivo, cara. É um negócio assim incrível, né? Você imagina que mármore é um material ali, não é uma rocha, é uma pedra, né? É muito dura. E o cara faz assim, ó, é igual minha mão aqui, ó. Dá pra ver a veia da mão assim, ó, e o negócio lisinho, polido, assim, é uma perfeição. Assim, você vê a unha, você fala, cara, o cara que fez isso aqui de fato é um gênio. E ele falou o seguinte: ele falou que quando ele olhava para um bloco de mármore, ele não enxergava um bloco de mármore, ele já enxergava a obra pronta. O que ele precisava fazer era só remover os excessos para libertar aquela obra que ele estava enxergando aquilo ali. E hoje eu comecei a enxergar as pessoas assim. Então eu vejo as pessoas, eu vejo assim, cara, um potencial enorme, enorme, e a pessoa travada ali por coisas pequenas, assim, fala, cara, deixa eu te ajudar aqui, um ajustezinho aqui, outro ali, você vai decolar, você vai voar, você vai explodir. E isso é muito massa, é muito legal de ver isso acontecendo na prática. A mentoria, ela mostra que a gente pode fazer muito mais, né? Às vezes a gente acaba subjugando ou aceitando algumas mentiras que contaram pra gente. E a gente acaba ficando num casulo, com proteção, com medo de se expor, medo de falar errado, enfim, uma série de medos. E a gente, às vezes, acaba deixando de fazer algo por uma pessoa que está precisando muito, simplesmente com uma conversa, alguma coisa que para você, como você disse, né? É como se fosse respirar, é natural. E aquilo para a pessoa é o que ela precisa fazer para atingir um objetivo dela ou sair de uma situação muito complexa, cara. Você falou do Michelangelo, eu não conheço não, cara, mas eu conheço Pedra Sabão, visitei São Tomé das Letras com a minha esposa esse final de semana Verdade. e deve ser o mesmo raciocínio, né? Eu não No final do conheço, mas dia, é muito legal também, né? no final do dia, cara, a gente pensa em pessoas, a consciência que eu tenho hoje é que não tem como a gente pensar em não se obrigar a gostar e não amar as pessoas ou ter essa visão, porque todos nós ou vendemos para pessoas, ou compramos de pessoas, ou trabalhamos com pessoas. Por mais que tenha inteligência artificial, máquina envolvida para acelerar o processo, escalar rápido, enfim, cara, tem pessoas envolvidas nesse processo. Não tem como fugir disso. Então, é algo que é inerente. Nós vamos ter que ter essa habilidade. E, de fato, pensar olhando para as pessoas, não pelo o que elas estão falando, mas o porquê que elas estão falando, entender um pouco da história, gera até um pouco mais de empatia. Ao ponto de você olhar e diminuir seu julgamento. Porque nós Sim, somos peritos em julgar. E quando a gente tem desenvolve essa habilidade de parar um pouco mais, entender o porquê que gerou aquilo ali, o que foi o comentário, você consegue apoiar outra pessoa de uma forma mais estruturada. E além disso, você consegue se olhar. Falar, pô, vem cá. Se isso me incomodou, o porquê? O que eu preciso resolver comigo aqui? Porque, de fato, o pessoal fala isso muito. Cara, eu acho que isso
é uma das coisas que mais eu vi ensinando nos últimos anos, que não é o que fizeram, o que falaram, mas é como você interpretou e como você vai lidar com aquilo ali. É sua bomba agora, se vira, meu brother. Então, essa parte emocional você vai desenvolvendo. Infelizmente, nós somos criados para ir à escola, nós somos criados para ir ao pediatra, a um médico específico. Mas quando alguém fala que está indo a um psicólogo, a um psiquiatra, cara, já é meio pejorativo. Pessoas têm vergonha. Quando nós fazemos alguns eventos, tem pessoas que pedem para não ser filmados. Por quê? Se elas demonstrarem que estão indo no evento para trabalhar a parte emocional, é como se fosse uma fraqueza. Cara, eu acho isso hoje, eu acho isso absurdo, mas eu no passado também achava da mesma forma. Se eu falar que sou um psicólogo, você fala, ih, cara, tá batendo pino já. Então, é uma cultura que foi criada de uma forma não tão legal. Eu via meu pai sempre falar, pô, você não tá louco? Por que você vai no psicólogo? É para não ficar. É, porque vai doer, né? Porque vai doer. Exatamente, mas olha para você ver, é um negócio simples, né? Para mim já está óbvio, né? Mas as pessoas ainda não assimilaram. Então, é isso que você acabou de dizer. É o significado que a gente foi dando, né, para as coisas, para os acontecimentos, para as experiências ao longo do tempo, que vai fazendo você ser quem você é. E talvez você está ali limitado no seu potencial, porque provavelmente, não vou dizer que foi o significado errado, mas talvez não tenha sido o melhor significado, porque as pessoas às vezes são expostas à mesma experiência, né? Uhum. Mas muito semelhante. E uma dá um significado que deixa ela totalmente travada, bloqueada, e outra usa aquilo ali como alavanca, né? Então, isso aí é como é que eu posso dizer, o tchan da inteligência emocional, né? É. Então, você vê pessoas que falam, putz, esse fato aqui foi o momento de derrota, e ali o cara usa como ponto de virada e de alavancagem, né? Então, cara, eu preciso aprender isso. Cara, é um momento que todo mundo vai sentir necessidade. Quanto antes, melhor, porque você consegue, enfim, aproveitar muito mais, ter muito mais lastro. Mas uma hora, meu brother, uma hora vai apertar e aí você vai ter que apelar para se entender. Não vai ter opção. É inevitável. Já pegando esse gancho, cara, com toda a sua experiência, a sua vivência, o que te motivou usar, falar, né, descrever aí no livro os 4 pontos da mentalidade de pessoas bem-sucedidas? Cara, eu já vi que sua esposa foi uma baita incentivadora, cara. E as mulheres são, cara, são foda mesmo, cara. Eu vejo isso no meu dia a dia aqui em casa com a minha esposa. Então, ela já fez uns 90% ali. Mas o que te motivou a usar esse tema? Cara, quando eu entrei no projeto, eu nem sabia direito o que eu ia escrever, mas eu senti ali no coração que eu precisava, que isso seria importante para mim, né? Então, você tem acompanhado aí o grupo lá dos coautores, e aí estava uma ansiedade muito grande, o pessoal falando que vai ser isso, que vai ser aquilo, enfim. Eu tenho certeza que vai ser muito legal. Eu nem sei como vai ser, o que vai acontecer, mas eu tenho certeza que vai ser. E eu sempre gostei principalmente dos atletas, né? Cara, por que tem um atleta que é muito fora da média? Por que tem um empreendedor que é muito fora da média? Por que teve um pesquisador que descobriu muito mais coisas que os outros? E sempre fui muito curioso com relação a isso. Então, sempre que eu podia, eu queria... gosto de ler biografias, já li várias, né? Gosto de ver entrevista, então sempre que tem uma entrevista de alguém, eu gosto de ver, e às vezes, a maioria das vezes eu fico com raiva, que eu falo, cara, o cara teve a oportunidade ali de fazer, né, de entrevistar o Ed e foi perguntar o que ele gosta de comer, sei lá, umas perguntas nada a ver assim, né? E eu ficava bravo, e eu sempre gostei. Então, eu fiquei pensando, falei, cara, e aí a Sandra, né, falou, a gente conversou tal, eu falei, ah, Sandra, eu não sei também, depois vai que eu escrevo alguma coisa que alguém já está escrevendo, tem outros coautores, né, enfim. Eu posso falar de um monte de coisa, tem um monte de assunto que eu gosto, que eu domino. E aí a gente acabou, e olha pra você ver que coincidência. Eu não sabia o que você tinha escrito, você também não sabia o que eu tinha escrito, e nós dois escolhemos falar de mentalidade, né? E aí eu tentei fazer um compilado ali de tudo que eu já li, de todas as palestras que eu já fui, de todas as entrevistas, né? Como era só um capítulo, falei, vou escolher 4 pontos para trazer, porque eu percebi que é um ponto em comum mesmo, né? Então, se você for olhar todo mundo que é muito bem sucedido, tem esse padrão, né? Igual é a cabeça de engenheiro, né? Você analisa dados, estatísticas, você fica tentando encontrar padrões ali e tem, de fato, um padrão nessa mentalidade. E aí eu
fui por esse caminho. Então, porque no fundo, né, eu já percebi isso também, que a grande diferença dessas pessoas muito bem-sucedidas é que elas de fato acreditam. A grande diferença é só a mentalidade. Quando a gente fala pela mentalidade, depois, né, aprofundando, eu fui descobrir que a quem tem uma mentalidade mais forte também tem um QE, né? O QE é o coeficiente de inteligência emocional maior. E o pessoal acha que você nasce assim, e não é. O QE é treinável, né? Então eu falei, cara, então se o cara conseguiu, eu também consigo, você também consegue, ou seja, todo mundo consegue. E foi nesse ponto aí que eu tentei fazer um resumo ali e montar meu capítulo. Cara, eu estou bem ansioso, não. Estou um pouco ansioso para ver esse compilado de todos os conteúdos. Eu entendo que de alguma forma eles vão se conectar e, de fato, né? Quando a gente fala de mentalidade, duas pessoas que foram treinadas, educadas para serem mais racionais, usar muito do intelecto. Falar sobre isso, para alguns até soa estranho. Mas o que é legal é a gente conseguir usar o desafio, porque foram pouquíssimas páginas, né, por pessoa. E aí já o primeiro desafio, é diferente do livro, onde você tem maior liberdade para expor o seu conteúdo com maior riqueza. Então já teve que reduzir. Nos pôs ali um desafio. Mas o principal é falar sobre a nossa verdade, né? A nossa história. E quando a gente Sim, escreve isso, de alguma forma as pessoas conseguem entender. Nós temos um feeling. Eu entendo que não é coincidência, enfim, é feeling mesmo. Principalmente quando a gente vai passando por derrotas ao longo da vida, fracassos, e, pô, entende aquilo ali, levanta, sacode a poeira, engole o choro, vai para cima, isso vai criando ali uma habilidade de primeiro se entender, primeiro de entender a sua identidade, quais são seus valores, seus princípios, e transbordar isso, né? Transcrever isso para um livro, cara, foi uma baita de uma experiência. E eu entendo que pelo que as pessoas estão comentando, também para elas foi algo que destravou uma série de coisas. Porque pô, a gente pensa, escrever um livro deve ser um negócio tão complexo, mas não, quando você tem uma rede de apoio que vão te facilitando, te mostrando esse caminho aí dentro do ambiente, de te ajudar nessa jornada, é surreal, cara. Então, esse vai ser só o começo. Com certeza nós vamos nos falar muito mais. Pelo pouco que nós conversamos, assim, para estar conhecendo o outro, já deu para ver várias conexões. E caminhando aqui já para o final, para honrar aí os 30 minutos, para fazer a live leve e falar sobre o livro, né? Foca o termo lá, live, leve livro. Cara, o que você pensa depois desse lançamento? Algum plano? Alguma coisa já direcionada? cara, você está falando aí, e eu imaginava um desafio gigantesco esse negócio de escrever livro. E quando eu estava receoso de entrar, porque eu pensei, cara, a minha rotina já é tão cheia, eu vou arrumar esse compromisso e eu odeio não cumprir meus compromissos. Então, se eu entrar, eu tenho que entrar para sair do outro lado, né? E eu descobri que eu era muito perfeccionista, tenho cuidado disso. E na prática eu vi que era bem mais simples do que eu imaginava. Não que tenha sido fácil, mas era mais simples. Isso aí foi um negócio que me tirou bem da zona de conforto. Me desafiou bastante. E igual eu falei, isso foi uma virada de chave. Que a partir daí eu vi que eu precisava de me desafiar mais, de me colocar em desconforto, né? Em zona de crescimento. Então, desde então, aí eu comecei, de fato, a mergulhar no autoconhecimento, criei esses programas de mentorias, gravei um curso, então, em breve vou trazer essa novidade aí, então vou lançar um Legal. curso. A Tati está provocando nós dois aqui, tá? Pergunta que não quer É, calar. Quando vocês vão escrever os próprios livros? Então, eu não gosto de responder, porque se eu responder, eu tenho que pôr a data, eu tenho que fazer, e eu já estou com tanta coisa, né? Então, uma coisa que eu aprendi também com esse negócio de mentoria foi porque eu, de fato, entrei em várias mentorias. Então, eu vi que faz muita diferença. A gente não precisa, não deve, né, andar sozinho. Então, uma recomendação que eu faço, não andem sozinhos. Você pode encurtar muito o caminho andando com quem já sabe aí, já passou por esse caminho. Então eu achava que isso era besteira. Mas agora eu vi o tanto que eu estava errado, né? E começou nesse desafio do livro. cara, que excelente.
Eu tenho dois esqueletos aqui já. Eu comecei um que, na realidade, eu usei até como protótipo esse capítulo e comecei a descrever, enfim, que é o esqueleto de um outro. Só que no meio do caminho aconteceu algo surreal que eu não- tive uma dificuldade de compartilhar. E eu mudei e comecei a criar uma outra estrutura de um outro, vai ser um pouco mais curto, mas ele tem muito a ver com o momento que eu tenho vivenciado, assim. E, poxa, de fato, tomei um puxão de orelha aqui da Tatiane, precisa ter data, porque senão não vai sair. De fato, é uma desculpa, né? Como eu falei para você, o livro para mim ele serviu como para acabar com uma mentira. Primeira mentira que contaram para mim que para escrever um livro ou você entrar como coautor, você tinha que ser um cara de muita referência, de muita autoridade. E não, cara. Você consegue usar outros caminhos, né, outros ambientes para fazer isso acontecer. Ponto. Agora, de fato, eu preciso. Ainda existem algumas. Já melhorei bastante, mas existem ainda algumas mentiras que eu vou contando ao longo do caminho. E uma delas agora eu acabei de tomar. Vou até anotar aqui a data. Obrigado, Tatiane, pelo puxão de orelha. Se não tem data, não vai sair. Se não tem compromisso, cara, não vai rolar. Então é importantíssimo ter Exatamente, isso mesmo. exatamente. E foi muito bom essa experiência. Até porque eu fiz, cara, meu livro, para falar a verdade, numa viagem de férias com minha esposa. Sentei numa praia linda, na Bahia. Cara, comecei a digitar. Falei, ela leu, falou, pô, ficou bom, vamos aqui, blá, blá, blá. Enfim, saiu. Então foi prático. Foi um momento ali de inspiração, embora. Rolou. Como isso, eu entendo ali que, pelo que eu tenho de crença e o desenvolvimento espiritual, eu me senti na obrigação de pegar todo o lucro desse projeto, da venda dos livros, Ah, o legal. lucro, e direcionar para uma instituição que nós apoiamos, junto com eu e minha esposa, e mais uma galera, nós fazemos um trabalho cada 6 meses lá. É uma comunidade que ela apoia adictos do sexo masculino. Então, nada mais justo de pegar esse valor e transbordar na vida de outras pessoas para que esse trabalho continue vivo e realmente consiga superar alguns desafios. Foi a forma que eu achei de Não, canalizar e também fazer com que a venda fantástico, aumentasse, enfim, foi o que tocou no coração e tá dando certo. E algumas pessoas já me pediram, inclusive, uma pré-reserva, tá sendo muito bom. fantástico. Parabéns aí pela iniciativa, muito legal. Meu brother, já deu aqui a nossa meia hora. Eu vejo que foi um período, não que eu me arrependi, mas eu acho que às vezes uma live muito extensa, cara, ela acaba sendo pesada. E aí você tem que fazer um monte de recortes, enfim. Mas 30 minutos acho que é um prazo excelente para ficar aquele gostinho de conhecer mais quem é o Igor, cara. O que esse cara faz? Como diz o mineiro, com que eu sou, pão que eu vou, né? Umas paradas assim, né? Já fui E é mineiro legal. também. Eu tenho certeza que a gente só iniciou um contato, uma aproximação. Isso não para aqui. E, poxa, conta comigo também, porque você sentir aí de necessidade. Nos falaremos muito mais em breve, cara. Tem muita coisa pra gente desenrolar. Com certeza. Olha só, a Estela é uma tia minha, ela acabou de comentar aqui, ó. E ela é escritora, tá? Poetisa, tem um livro dela de poesia, né? O negócio é um nível um pouquinho mais alto, ó. Escrever é isso, começar e recomeçar sempre que necessário. Realmente, compromisso com data é importante. Então, ela é escritora, tem um livro muito legal, um livro de poesias. Então, Caramba. falou autoridade no assunto aí. Ela só reafirmou que a Tatiane veio e puxou nossa orelha, cara. E eu vou me comprometer com isso e depois vou fazer um compromisso público, porque aí não tem volta, cara. Vão ter várias pessoas aí pra me apoiar. Se bem que eu tenho uma pessoa em casa aqui que ela faz isso muito bem. Eu falo que a minha esposa, a Gi, ela tem os feedbacks cirúrgicos, cara. Sabe aquele que dói? É bem pontual, assim. Cara, e sem muito carinho. Vai na porrada às vezes, assim, mas funciona, cara. É isso aí, isso aí. Às Meu vezes é irmão, o que muito obrigado. precisa. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por invadir aqui a minha casa, deixar invadir um pouco da sua privacidade, tirar um pouco do seu tempo de qualidade com a sua família. Mas creio que nós honramos muito bem esses nossos 34 minutos aqui. Nos vemos dia 17 e espero que a gente consiga. Espero não, tenho certeza que nós vamos conseguir fazer um baita do arregaço com esse livro.
e estabelecer conexões que vão ser muito duradouras, cara. Obrigado pelo tempo de vocês. Eu que agradeço aí pelo convite, Ed. E dia 17 será o grande dia, né? Igual eu falei, eu não sei nem como que isso vai repercutir, mas eu já tenho certeza que vai ser um negócio extraordinário que a gente não consegue nem imaginar ainda. Tem mais gente aqui, a Tati colocou, me sigam aí no Instagram, né? Quem quiser conhecer um pouco mais, eu também de vez em quando aí faço umas lives também, trago conteúdo aí de mentalidade, às vezes alguma coisa de motivação, vai variando do momento que eu estou vivendo, vou trazendo novidades aí, então 2023 tem sido o ano das novidades. E a Estela deu mais uma dica, o compromisso público é importante, mas o Dica não, foi compromisso soco no mais baço. importante é com você mesmo. É isso aí, Estela. O primeiro nós, né? Olhar para dentro, depois o externo. Isso é fundamental. Mas, meu brother, obrigado de novo realmente pelo seu tempo aí. Sigam o Igor e nós vamos colaborar. Hoje é mais uma, vamos ter outra sessão dessa, outra live com a Dani. A Dani tem uma história de vida surreal, uma conexão que eu fiz com o irmão dela através da tecnologia voltada para agro. Ele falou, cara, você tá falando com a minha irmã, ela vai escrever o livro também. Eu falei, putz, cara, sabe aquela história de fazer o alinhamento, sim, dos planetas? E ela tem uma história, cara, muito legal com trabalho, né, com filhos, né? Ela entende a vida de autistas, né, por conta da família dela. E vai ser muito bom. É mais uma pessoa que vai agregar bastante, vale muito a pena. Quando nós estivermos lá dia 17, falarmos todos juntos, cara. Tem muita coisa pra gente conversar. Tem sim, vai ser incrível. Então, meu brother, muito obrigado. Missão cumprida. Aproveita o restante dessa noite aí. Deus abençoe muito sua família. Amém. Você também aí. Grande abraço. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela participação. Grande abraço. Valeu.